Bom, pessoal, apresento a vocês o nosso sistema de monitoramento do nível do líquido de arrefecimento. Vamos apresentar para vocês aqui tudo que vem incluso no nosso kit. Aqui o manual e algumas informações importantes, daqui a pouco eu vou voltar neles para mostrar o passo a passo para vocês. Aqui o nosso sensor com suporte, e importante aqui tem dois adesivos que contém o nosso manual, um deve ser colado no para-brisa do veículo e outro no próprio sensor. Caso futuramente tenha alguma dúvida, aqui tem todas as informações necessárias. Aqui nós temos o nosso alerta sonoro, o nosso LED, tubo termorretrátil, algumas fitas para poder fazer as fixações. Aqui o nosso suporte de fusível, aqui tem um fusível e aqui um olhar para fazer fixação no veículo sem necessidade de corte ou qualquer tipo de adaptação, o que não deve alterar em nada a originalidade do veículo. Aqui tubo corrugado para a gente colocar no vão do motor. Como o vão do motor sofre muito aquecimento durante o funcionamento, é importante colocar isso aqui para proteger os fios, para o fio não sofrer um aquecimento excessivo, por mais que ele suporte a temperatura do motor, mas aumenta a vida útil do nosso kit. Aqui fios, nós vamos precisar para fazer interligação entre o sensor e os LEDs. Aqui é um fio de 3 vias e aqui é um fio de 2 vias. E aqui, esse material aqui que é para a gente fazer a abrasão do reservatório. E aqui, nosso álcool isopropílico, para fazer a limpeza completa do local de fixação do nosso sensor dentro do lado de fora do reservatório. E aqui eu vou falar um pouco mais dos manuais. Esse manual aqui, pessoal, é extremamente importante, porque ele fala da preparação da superfície, que nós vamos fazer ela aqui, a moldagem do suporte, que também tem no manual, a temperatura que deve ser aplicado à fita no reservatório, que tem que ser na temperatura ambiente aí de 30 até no máximo 40 graus, para eficiência completa da fita. E depois da limpeza e de moldar o suporte, assim quando a gente for colar, tem que manter a pressão sobre o suporte do sensor por um período, para que ele possa fazer aderência. E aqui embaixo o tempo que é necessário para a cura completa da nossa fita dupla face na colagem junto ao reservatório. Então esse manual aqui, que é o que vem por cima, ele é extremamente importante também que seja feita a leitura dele. E aqui, pessoal, o nosso manual, ele vai ter o passo a passo aqui. Todo o passo a passo que eu vou fazer na prática aqui no vídeo tem aqui descrito, bem como a questão da ligação dos fios para o funcionamento do kit. Aqui tem o QR Code dos vídeos, para vocês terem um suporte maior aí durante a instalação. Aqui algumas perguntas e respostas rápidas, que dois pontos importantes. Esse sistema ele só funciona em material plástico, ou seja, qualquer reservatório que seja plástico, ele vai funcionar, e o reservatório deve estar limpo por dentro. Isso também é extremamente importante para o funcionamento do kit. E como o sistema ele deve sempre trabalhar com líquido limpo e sem sujeiras, não deveria ser um problema aí durante o funcionamento, mas tem que manter o reservatório limpo por dentro, porque ele pode dar algum tipo de interferência durante a leitura e não mostrar quando de fato faltar água. Então aqui são perguntas e respostas bem rápidas para qualquer dúvida que vocês tenham, período de troca dos líquidos, de aditivo e tudo mais. E aqui alguns pontos importantes também. E aqui no verso dessa folha aqui onde tem as instruções, nós temos o nosso termo de garantia. Então é importante também que seja feita a leitura completa dele aí, para te esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter. Então aqui eu já vou falar um pouco da ligação dos fios, que é o que nós vamos fazer aqui na prática do vídeo. Eu vou tentar reduzir o máximo que eu posso o vídeo, para não ficar tão extenso, tá? E aqui eu já começo a explicar para vocês aqui como que funciona. Aqui nós temos 4 fios, pessoal, no nosso sensor. Nós vamos usar 3 na prática, na ligação do veículo. Então o fio azul, que é esse fio aqui, ele vai ser ligado no polo negativo da bateria, ou no aterramento, vamos dizer assim. E o fio marrom, ele vai ser ligado após o adaptador de fusível. Esse adaptador de fusível eu vou mostrar na sequência,
e vai ser ligado diretamente na caixa de fusível do veículo. E o fio amarelo vai ser ligado no negativo do LED e do alerta sonoro. Então, dessa forma aqui, o sistema vai estar funcionando completamente, tá? E é importantíssimo também, pessoal, desligar o cabo da bateria para a gente não ter qualquer tipo de problema aqui durante a instalação. Então, é o primeiro ponto aqui no nosso manual, é desconectar o polo negativo da bateria. E aqui, pessoal, segundo ponto, após falar um pouco do nosso kit, é identificar qual fusível, aqui dentro da caixa de fusível, é do acendedor de cigarros, da tomada USB, tomada 12 volts. Por que isso, pessoal? O nosso sistema ele vai ser alimentado pela caixa de fusível, para a gente não ter que cortar nenhum fio do carro. Então, eu já identifiquei, já até tirei o fusível aqui da minha caixa, que é esse aqui, onde eu estou mostrando. E é daqui que nós vamos tirar o polo positivo do nosso sistema. E o polo negativo, eu já até coloquei ele aqui. Eu estou utilizando esse parafuso aqui para fazer ele. Pode ser ligado diretamente no polo negativo da bateria ou qualquer outro aterramento do carro. Então a gente nota que no vão do motor nós temos vários pontos de aterramento. E qualquer um desses pontos ele vai ser o nosso polo negativo da bateria. E aqui, pessoal, um outro ponto importante, como eu falei, é a limpeza do nosso reservatório. O reservatório ele é extremamente liso. E durante a fabricação, o processo de fabricação dele, ele utiliza um silicone industrial. Então ele dá essa aparência aqui extremamente lisa dele. Note que esse reservatório que já tem um tempo que está instalado no carro, ele está um pouco amarelado, mas ele funciona normalmente. Desde que o recipiente seja plástico, o sistema vai funcionar perfeitamente. Então hoje nós estamos mandando esses dois componentes aqui, justamente para fazer a abrasão aqui da parte onde eu vou instalar. Esse reservatório, essa linha aqui me mostra qual é o mínimo de líquido que deve conter dentro do reservatório. Então eu vou instalar o meu sensor aqui embaixo, ou seja, mais próximo da linha possível. Assim que o líquido abaixar na altura do sensor, o meu sensor já vai ser acionado dentro do veículo. Então aqui como que é a nossa sugestão para fazer a colagem, a preparação da superfície para receber o sensor. Nós vamos pegar esse material aqui, que é uma manta, e vai fazer a abrasão do local, para a gente tirar um pouco desse silicone industrial que tem na superfície e garantir a aderência do nosso sensor, juntamente com o suporte, aqui juntamente com o reservatório. Então vem uma espuma aqui interna na caixa, ela é até para evitar dos materiais internos movimentar. Esse aqui é o álcool, então eu vou jogar um pouco de álcool aqui nessa espuma e vou fazer a limpeza para tirar qualquer resíduo que tenha ficado aqui no reservatório. Bom, pessoal, aqui na sequência da nossa instalação, esse aqui é um veículo Corsa frente de Montana, e aqui nós já saímos com o fio debaixo do painel. O alerta sonoro nós já fixamos debaixo do painel, não tem necessidade de ficar numa área visível. E aqui está o nosso LED. O LED, nós orientamos que ele deve ser instalado em algum local de fácil visualização para o condutor. Ou seja, algo na altura dos olhos ali, caso surja algum problema, que o condutor veja rapidamente que está acontecendo algum problema, pare o veículo imediatamente, vai verificar. Então aqui nós vamos colar ele aqui na coluna A, que está diretamente no campo de visão do condutor. E primeiramente a gente deve fazer a limpeza, assim como nós fizemos lá do reservatório. Então aqui não há necessidade de fazer nenhum tipo de abrasão. Então aqui nós vamos colocar o álcool isopropílico, que vai no kit, e fazer a limpeza do local. Então aqui a gente vai limpar o lugar. Tem que secar, por isso que eu passei a parte seca da espuma no local. E aqui a gente faz a remoção da fita que vai fixada no LED. E a gente já
faz a colagem aqui, embutindo o fio, para ficar bem, um acabamento muito bom. Então aqui a gente acaba de embutir os fios e nosso sensor já está fixado. Então é importante fazer a limpeza ali para o sensor não ficar caindo, não ficar bem fixo e ficar gerando problemas depois. Bom pessoal, continuando aqui, eu já fiz toda a parte de fiação. Aqui já está o nosso positivo, que ainda não está conectado no cabo de bateria. Importante pessoal, a instalação deve ser feita por um profissional qualificado. Como envolve parte elétrica do veículo e para a própria segurança de vocês aí da instalação, é importante fazer com um profissional qualificado aí. Aqui eu já passei os fios juntamente com os fios do veículo. Então já passei aqui o nosso negativo, que está conectado aqui. Aqui a nossa mangueirinha que está conectada, o sensor já está indo diretamente dentro do habitáculo do carro. E outro ponto importante, pessoal, toda solda, toda emenda de fio que contém, ela deve ser feita com a solda com estanho e colocado o tubo termorretrátil para poder fazer o isolamento. Então nós já encaminhamos dentro da caixa o tubo termorretrátil para fazer um isolamento perfeito aí no sistema de vocês. Então aqui, como eu já tinha comentado anteriormente, o nosso fusível é esse, que é o da tomada USB. Então aqui é plug and play, só vou conectar esse suporte. O fusível de baixo, o fusível que já estava na caixa de fusível do carro, esse verde. E esse fusível de cima é o fusível que nós encaminhamos junto no kit. Então o nosso sistema ele tem um fusível à parte aí para funcionamento dele. Então aqui é só conectar. Já fiz a conexão, já está funcionando. Agora é só tampar a caixa de fusível. E aqui, pessoal, já fiz a limpeza, a preparação do reservatório. E aqui está o nosso suporte juntamente com o sensor. Como o nosso reservatório ele tem uma parte abaulada, e eu peguei a parte menos abaulada dele para fazer a colagem do sensor juntamente com o suporte, eu fiz um pequeno raio aqui em um dos lados do suporte para melhor acoplamento. Pessoal, essa fita que nós mandamos é uma fita 3M importada, então ela é específica para esse tipo de material. Então é importantíssimo que mesmo que ela seja própria para o material, que o suporte acompanhe a geometria do reservatório. Então é bom ficar atento aí, tá? E aqui, pessoal, eu vou virar a chave do carro, o sensor já vai funcionar, para me mostrar para vocês o primeiro teste que deve ser feito aí após a conexão elétrica e antes de fazer a colagem do sensor no reservatório. Então aqui, pessoal, o nosso sensor já está funcionando. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o alerta sonoro lá dentro do carro. Então o primeiro teste, pessoal, é esse aqui, ó, aproximar. Notem que o LED do sensor acendeu e afastar para ver se o sistema está funcionando normalmente. Então esse é o primeiro teste de funcionamento que nós orientamos que seja feito, tá? Então aqui eu já vou remover as fitas, vou fazer isso com ele ligado mesmo, para que vocês possam acompanhar aí. Então já vou tirar aqui a fita para fazer a colagem. Então aqui já vou posicionar logo abaixo da linha do mínimo. E como eu falei, fazer uma pressão aqui em todo o suporte com o sensor para que ele cole no reservatório. Outro ponto importante, pessoal, que também tem no manual. O sensor ele não deve ser colado na frente dessa saída, dessa entrada de água aqui. Quando o carro aquece muito, volta o líquido nessa mangueira e esse líquido é jogado no fundo do reservatório. Então, por que nós não orientamos a não colocar o sensor em frente a essa mangueira? Porque ele vai começar a dar alarme dentro do carro, mesmo com água. Como a água vai movimentar e o sensor é bastante sensível, ele pode entender que está faltando água ali no local. Então, dessa forma, é interessante que vocês sempre observem o local de instalação do sensor e não coloquem em frente a essa mangueira. Então aqui está o nosso sensor que corta com tubo corrugado, para evitar o sobreaquecimento dos fios. E a instalação aqui já está pronta. Então eu vou mostrar para vocês como funciona dentro do carro também,
para que vocês possam entender exatamente o funcionamento completo do sistema. Notem, o sistema está ligado, o sensor está com o reservatório está com água e esse LED do sensor permanece aceso. Em caso de falta de água, esse LED vai apagar e o LED interno do veículo, que está no painel do carro, também o alerta sonoro vai acionar lá dentro do carro falando do problema. Então é dessa forma que o nosso kit funciona. Bom, pessoal, aqui um ponto importante. Lá no início eu comentei com vocês que tem uma etiqueta, um adesivo junto com o sensor, que ele deve ser colado aqui no para-brisa, caso tenha alguma dúvida futuramente, para que vocês possam consultar, tá? E aqui eu vou mostrar internamente do carro como que funciona. Esse aqui, pessoal, é um Corsa frente montana, como eu comentei lá atrás, para vocês identificarem aí como que foi feita a instalação. E aqui, pessoal, aqui do lado esquerdo, está o nosso LED. Então eu vou fazer a partida do carro, vou ligar o carro e vocês vão notar que ele vai piscar e vai dar um breve alerta sonoro também. Então dessa forma, pessoal, cada partida que vocês derem no veículo, esse processo deve acontecer, tá? Do sensor dar um breve alerta e o alerta sonoro também. Então, ó, novamente, desliguei, virei a chave e ele vai dar esse alerta que ele está te avisando que o sensor está funcionando perfeitamente. E agora, pessoal, vou fazer um demonstrativo para vocês de como funciona caso falte água no reservatório. Então aqui está o nosso LED. E eu estou tirando a água do reservatório para que vocês possam entender aí como que vai funcionar. A água diminuiu, começa o alerta intermitente aqui, tanto visual quanto sonoro. Então isso indica que a água acabou no reservatório e que vocês têm que parar imediatamente e verificar o que está acontecendo para não ter danos mais significativos no motor.